Olá, graça e paz no seu coração, aqui seu amigo pastor F. Neto. Gente, eu estava aqui meditando e me preparando, pedindo a Deus aí o que levar para a igreja hoje à noite, e há temas que eu amo estudar, meditar, né, porque é preciso, né? A vida é feita assim de pensamentos. Agora tem que tomar cuidado com que tipo de pensamento permeia aí a sua cachola, né? Nós estamos vivendo um tempo agora, aliás, não agora, mas ele vai piorando cada vez mais, um tempo de enclausuramento das pessoas, embora se tenha milhares, e tem gente que tem até milhões, de amigos virtuais, não é verdade? Mas aos poucos nós vamos sendo afastados do contato físico, do toque no ombro, da pergunta com o toque no ombro, como vai você? Né? E a gente gosta, porque há coisas que são boas, e aí é onde mora o perigo. Né? Ninguém gostava de ir no banco, pegar uma fila. Hoje a gente já não vai mais, é isso? Embora você more na cidade pequena, onde conhecia o gerente do banco, a menina do caixa, enfim. Hoje a gente não vai mais porque nós temos um aplicativo do banco e nós resolvemos tudo por lá. É bom, mas nos afasta do convívio social daquela pessoa que estava trabalhando lá. Eu digo estava porque muitos deles já nem estão mais. É o caixa do supermercado que já tem um autocaixa, não precisa mais da menina do caixa, do rapaz do caixa para atender a nós. A sequência é essa, vamos nos afastando das pessoas pouco a pouco. Hoje nós nos contentamos com uma chamada no WhatsApp, onde nós vemos o nosso parente pelo WhatsApp e aquele almoço de domingo, aquela ida na casa dele, ou a vinda dele na nossa também, já não há mais necessidade. É bom, mas é ruim, né? Porque aí nós quebramos o contato físico. Nada, absolutamente nada supera podermos dar o toque no ombro, podermos apertar a mão de alguém, comer juntos, andar juntos, papear. Isso sentindo, ouvindo ali presencialmente a respiração do outro. Pois bem, agora o pior disso é que nós vamos transferindo isso para outras situações e que aí nós infringimos, inclusive, princípios bíblicos, nós como cristãos. Como, por exemplo, deixar de congregar. Né? Deixar de congregar. E muita gente hoje fala, não precisa mais ir à igreja, enfim. Assisto em casa, né? Eu já vi pastor dizendo, não vou mais transmitir pela internet, porque muita gente deixa de vir para a igreja para ficar em casa assistindo pela internet. Quando, na realidade, a intenção da igreja é que a transmissão online do culto seja para aquelas pessoas que realmente não podem ir à igreja. Aquelas que estejam acamadas, doentes, internadas no hospital ou que estejam prostradas em casa e que por algum motivo físico que as impossibilita de estar no culto, elas podem assistir pela transmissão. Mas pessoas que podem ir ao culto acabam não indo. Agora, eu também fico pensando o seguinte, se você não vai ao culto, dificilmente também vai assistir pela internet. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos deixar de congregar, né? Como é costume de muitos, deixando de congregar. A realidade é que Deus nos projetou para sermos seres sociáveis. O primeiro que viu que não era bom que o homem estivesse só foi o Criador de todas as coisas, lá no Gênesis. A Bíblia diz que tudo que Deus criou, ele disse muito bom. O primeiro dia, tudo que ele criou, perfeito, e ele disse bom. Criou a luz, bom, fez a terra subir, as águas descerem, e ele disse, tudo que ele foi fazendo, ele foi dizendo, puxa, que legal, muito bom.
Lá no sexto dia ele fez o homem. Fez o homem. E aí ele olhou e viu que não estava bom. Uma coisa ele fez que ainda não estava bom. Ele olha e diz, olha, não é bom, não está bom isso, eu vou ter que melhorar. Que o homem esteja só. E aí ele faz uma companheira, uma mulher, a Eva, né? Falante, porque tudo que ele tinha feito até agora não falava, né? No seu papagaio que só repetia o que pudesse ouvir, mas sem raciocínio. As flores, os animais, tudo muito lindo, mas não tinha com quem se comunicar. E aí ele faz um ser falante, que falava a mesma língua, que tinha o mesmo raciocínio, o intelecto parecido. E aí começa a história da humanidade, como você sabe. Então Deus nos fez para sermos seres relacionais. Então se isolar não é uma coisa nem um pouco aconselhável, né? Claro, tem gente que vive no 8 ou 80, né? Nem é 8 e nem é 80, vamos deixar aí nos 40. Porque ficar em casa, eu amo ficar em casa. Agora, por exemplo, eu estou em casa aqui praticamente sozinho, né? Sozinho. E eu amo isso. É o tempo que eu tenho para escrever, para ler, para gravar um vídeo como esse, mas eu não fico no 8, né? E nem no 80. Mais tarde estaremos na igreja, nos relacionando, nas palestras que dou, no trabalho, atendimento aos meus clientes Brasil afora. E por aí vai. Então, deixar de congregar é tirar o graveto da lareira. Vai apagar, vai apagar. Eu lembro dessa historinha de um homem que visitou o seu amigo e quando chegou lá ele estava com a lareira acesa. E sem nenhuma palavra, ele tira um tiçãozinho, um graveto lá que estava pegando fogo, ele tira e deixa fora da lareira. E pouco a pouco aquele tição, aquele graveto foi apagando, até o ponto de apagar totalmente. Ele pega e coloca de volta na lareira e em pouco tempo ele acende de novo. E sem palavras ele mostrou ao seu amigo que quando nós nos isolamos, nós apagamos. Apagamos socialmente, apagamos profissionalmente e apagamos espiritualmente, o que é pior. Então nós somos chamados para andar junto, para congregar, como a Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de muitos. Eclesiastes no capítulo 4, versículos 9 e 10, aí, mas ele diz o seguinte, melhor é serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho, do seu salário. E ainda mais, se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas há um ai ali, mas ai daquele que estiver andando só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, diz Eclesiastes, que se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas se for um só, como vai se esquentar, né? E mais ainda, se alguém prevalecer contra você, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil, porque aí nós colocamos a terceira dobra, que é Deus. Então Deus nos chamou para andarmos em família, em amigos, em irmãos, congregando. Nós que somos evangélicos temos um privilégio muito grande, ter a Bíblia como referencial, ter a Bíblia como manual de vida, que ela é. Deus não faria a prova, aliás, a obra-prima das suas mãos, aquele fez com perfeição total, sem fazer um manual. E ele fez e se chama Bíblia Sagrada. E lá nós temos a receita para todas as coisas. Andar juntos, congregar junto, amar-nos uns aos outros, suportar-nos uns aos outros, são mandamentos, não é opção, é mandamento bíblico, ok? Já se diz que você precisa de pelo menos 4 amigos, porque o caixão tem 4 alças. Pare para pensar que nós dependemos sempre dos outros. Para nascer, nós dependemos das mãos dos outros. Eu, por exemplo, nasci
de parteira. Foram 2 parteiras e outras pessoas para me ajudarem a nascer, ok? Quando você nasceu, precisou de mãos do médico, da parteira, enfim. Quando você morrer, vai precisar de mãos para enterrar o seu corpo. Então nós somos feitos, e enquanto isso não acontecer, nós precisamos de pessoas aqui no dia a dia para estar ao nosso lado, para a gente repartir ideias, para a gente conversando, que se entende, e eu não consigo conversar. Tem gente que conversa com a planta, tem gente que conversa com o animal, com o cachorro, com o gato, mas esses não podem lhes responder no mesmo intelecto humano, no mesmo raciocínio humano, ok? Nós somos feitos para nos relacionarmos com os seres humanos, com as demais coisas, mas com os seres humanos em primeiro lugar. Então que Deus abençoe a você, não deixe de congregar, não caia nesse papo aí de que eu sou igreja sozinho, você não é. Um tijolo sozinho não é uma casa, um tijolo sozinho é só um tijolo. Serve para quê? Para nada, para alguém tropeçar nele, né? E também não fique dizendo que você é o templo do Espírito Santo sozinho, porque não é. A Bíblia não diz isso, ela diz vós sois, joga no plural, ela não diz você é o templo do Espírito Santo, porque é bom observarmos esses detalhes da Bíblia, né? Porque muitos de nós dizemos isso, eu sou o templo do Espírito Santo, sozinho não. Você faz parte deste templo chamado igreja, corpo de Cristo, que tem muitos membros e cada um com sua função. O fígado não faz a função do coração, o coração não faz a função dos rins, o estômago não faz a função dos ouvidos. Então, cada um no seu devido lugar. Repito, você não é uma igreja sozinha. Você é um tijolo que faz parte desta igreja e você não é o templo do Espírito Santo sozinho. Você faz parte. Vós, não você, vós sois o templo do Espírito Santo. Então é tudo junto. É junto e misturado. Que Deus abençoe a você. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Não se isole. Não se isole. Isolamento, se for... Aliás, eu não quero usar o termo isolamento. Ficar sozinho em casa em determinados momentos. Eu amo isso. Mas eu amo estar com os meus irmãos. Eu amo estar com os meus amigos. Bater papo. Rir. Se relacionar. Como terapeuta, eu gosto da questão dos hormônios. Pelo menos alguns deles, como a ocitocina, que quando eu lhe abraço, quando eu converso com você, quando eu conto algumas boas piadas e você ri e eu também, esse hormônio é produzido pelo meu corpo e ele faz com que as dores que eu possa ter, elas desapareçam. Aí vem outros hormônios. Até a dopamina, quando nós estamos apaixonados. Então, que Deus abençoe a você. Tenha um excelente dia. Amo você em Cristo. Você é meu irmão. Fique na paz.